Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao Quintal Tricolor e vamos trazer duas atualizações muito importantes nessa segunda-feira, porque o Fluminense, depois de confirmar a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro para a temporada de 2025, começa a se movimentar nos bastidores em busca de reforçar o seu elenco para a próxima temporada e, obviamente, se ele quer reforçar o elenco, ele tem que ter a certeza de qual será a sua comissão técnica para o próximo ano, para a gente não ter os mesmos erros que aconteceram em 2024, de começar com um treinador que trabalha com jogadores com um estilo e terminar com um treinador que gosta de jogadores com outra forma de atuar. E foi basicamente o que aconteceu no ano de 2024 do Fluminense. Começamos com o Diniz, que gostava dos jogadores com muita idade, porque sabia de alguma qualidade, de um passe, de uma diferença que esses caras faziam dentro de campo. Já o Mano Menezes gosta de jogadores mais jovens, com mais força, com mais fôlego, com mais ímpeto dentro de campo. Então, isso aí acabou atrapalhando um pouco a temporada do Fluminense, mas a gente tem que lembrar que o Mano Menezes fez um ótimo trabalho de recuperação no nosso tricolor. Ele assume o Fluminense, se eu não me engano, com 6 pontos na lanterna do Brasileiro. Então o Mano Menezes tem seu crédito por isso. Mas da diretoria do Fluminense e o Mano Menezes vão conversar ainda para saber quais serão os próximos passos. E a gente vai falar muito sobre tudo isso para você no nosso vídeo de hoje, mas eu já peço a sua colaboração. Confere aí, por favor, se você já é inscrito no Quintal Tricolor. Caso ainda não seja inscrito no Quintal Tricolor, dá essa moral pra gente, se inscreve aí. Lógico, deixa aquele curtir também, que é muito importante. Compartilhe o nosso conteúdo com todos os seus amigos tricolores, porque assim cada vez mais a gente alcança um número bom, um número maior de torcedores aqui nos acompanhando, e a gente vai sempre atualizando vocês com muita notícia, claro. Ativa o sino que assim você não perde nenhuma notificação. Rapaziada, vamos começar a falar sobre Igor Rabelo, tá? O Fluminense tem muito interesse na contratação do jogador e isso não é de agora. O Fluminense tem interesse na contratação dele já há algumas semanas. O Fluminense trouxe esse nome à pauta. E o Fluminense tem a intenção de contar mesmo com esse zagueiro para a próxima temporada. E o nome de Igor Rabelo já passou pelo crivo, já passou pela avaliação do treinador Mano Menezes. Mano Menezes já deu o aval e falou, pode buscar os staff ali do atleta e quem sabe trazer o Igor Rabelo para jogar na próxima temporada aqui no nosso tricolor. Porém, isso não tem nada a ver com a renovação de Mano Menezes ou não, tá? E a gente já vai falar sobre isso. Só para que vocês possam conhecer um pouco do Igor Rabelo, o pessoal da Flumídia trouxe lá pra gente, ó, Igor Rabelo, zagueiro que pode defender o Fluminense em 2025. Nascido no Rio de Janeiro, Igor Rabelo tem passagem pelas divisões de base do Fluminense, mas foi revelado pelo Botafogo. No Atlético Mineiro, desde 2019, o defensor de 29 anos soma 194 jogos com a camisa do Clube Mineiro. 29 anos do Igor Rabelo, eu achei que ele tinha menos. Tem pouco tempo que veio o nome de Igor Rabelo ser ventilado o tempo todo. Achei que ele tinha menos idade. Na última temporada, disputou 26 partidas. Títulos do Igor Rabelo: Campeonato Carioca 2018, Campeonato Mineiro 20, 21, 22, 23 e 2024, Campeonato Brasileiro de 21, Copa do Brasil de 21 e Supercopa do Brasil de 2022. E aqui tem alguns comentários. É um bom zagueiro até, mas para um time que vai disputar o Mundial, tá longe de ser do nível do Fluminense. Vamos lá. Mais um bonecão de poito igual o Antônio Carlos, outro jogador grande e mole. Chega disso, os comentários não param. Tem que parar de pegar resto dos times. Isso aí são alguns comentários que estão lá na publicação do pessoal da Flumídia. Então vocês puderam ver que o Igor Rabelo já tem uma certa rodagem no futebol, já jogou pelo Botafogo, Atlético Mineiro, tem alguns títulos importantes como Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e vale lembrar que o Fluminense vai precisar contratar bastante para a próxima temporada, porque a princípio vai passar por uma reformulação muito severa, uma reformulação muito séria. Só para vocês terem ideia, na zaga do Fluminense, 2 jogadores têm contrato encerrando nesse mês de dezembro, Manuel e Felipe Melo. E conhecendo um pouquinho de Mano Menezes, tá? Conhecendo um pouquinho de Fluminense, muito pouco provável que um dos dois renove. Caso algum dos dois vá renovar com o Fluminense, acredito eu que nesse momento o Manuel esteja um pouco à frente do Felipe Melo quando a gente fala em renovação de contrato, tá? Mas é isso que a gente tem para falar sobre Igor Rabelo. O interesse é forte do Fluminense, porém ainda não tem nada concreto. A gente não tem nenhuma informação sobre o Fluminense já buscou o staff do atleta, sobre o Fluminense já fez uma proposta, o Fluminense quer trazer por empréstimo, o Fluminense quer trazer em definitivo, o Fluminense vai pagar. Não tem isso ainda, tá, rapaziada? Isso ainda não existe, está muito no terreno da especulação, porém o interesse é forte e o Fluminense
vai tentar a contratação, sim, do zagueiro Igor Rabelo para a próxima temporada. Valeu? E agora vamos falar de Mano Menezes, tá? A Flumidia trouxe a informação do Igor Rabelo e agora lá na Nasce o Flu tem a informação sobre a conversa para definir a permanência de Mano Menezes ou não. Eles trazem aqui, ó, segundo o jornalista Vitor Lessa, Fluminense e Mano Menezes vão conversar essa semana para decidir o futuro do treinador. Não tem nada definido ainda, tudo será definido daqui a 2 dias, pois o treinador pediu para descansar e pensar depois de semanas de uma alta pressão. Não existe nenhuma expectativa sobre permanência ou não do treinador. E aí tem vários comentários. Vitor Gui comentou aqui, ó, agradeço pelos serviços prestados, mas se o Fluminense quiser brigar por algo, na temporada que vem, o Mano não pode continuar. O Emanuel falou aqui, ó, não, sonoro não. O Fita Flu botou hashtag fora Mano Menezes, fora Mano Menezes. O Alexandre falou aqui, ó, foi muito importante, obrigado, não aguento mais sofrer com 1-0. O time não faz gols, pode ir embora, salvar outro do rebaixamento. Ano que vem teremos que buscar títulos. Então, essa foi a informação que o Vitor Lessa trouxe e o pessoal da Nasce Flu lá no Instagram publicou e a gente trouxe aqui para vocês, tá? A princípio, o Mano Menezes vai ter um descanso merecido e depois disso vai haver essa conversa para definir a permanência ou não do treinador. Vale lembrar que na coletiva do Mano Menezes, ele deixou muita coisa esclarecida. Ele falou sobre a questão da forma como o Fluminense atua, da forma como os jogadores jogam, falou da questão da idade dos jogadores também, que são pontos que pesam. Como o Mano disse, parece que a questão de jogar no dinizismo ficou entranhada nos jogadores, mesmo com essa transição que aconteceu para o trabalho do Mano Menezes. E em vários momentos a gente sofreu por conta disso, tá, pessoal? Em vários momentos onde era só rifar a bola, onde era só chegar dando uma porrada, o Fluminense vinha naquela maciota ou tentava aquele passezinho ali e acabava prejudicando, sim, alguns resultados conquistados por Mano Menezes. Pessoal, só pra gente contextualizar, tá? Não defendo a permanência do Mano Menezes, inclusive acredito e torço para que ele não fique para a próxima temporada. Só que é inegável, nós tricolores não podemos negar em momento algum que o Mano Menezes tem todos os méritos possíveis por tirar o Fluminense dessa briga contra o Z4. Vou fazer com que o Fluminense na próxima temporada dispute pelo menos uma Sul-Americana além do Super Mundial. O Mano Menezes conseguiu salvar uma temporada que parecia ter acabado depois da Recopa, pô. Depois da Recopa parece que o Fluminense não existiria mais. E o Mano Menezes conseguiu recuperar. O Mano Menezes tem aproveitamento de primeira página de Campeonato Brasileiro. Então, isso tudo pesa na hora de uma conversa com a diretoria. Mas, repito, não estou defendendo a permanência. Se possível, que venha outro treinador e inicie um outro trabalho do zero de verdade no Fluminense. Mas o Mano Menezes tem todos os méritos e tem o meu respeito daqui pra frente, independente se no Fluminense ou fora dele, porque ele conseguiu salvar o Fluminense nessa temporada. Era uma missão dificílima. O jogo acaba, ele fica ali extasiado, assim como o Nonato também e outros jogadores ali em campo que choram copiosamente por ter conseguido livrar o Fluminense de um rebaixamento que há pouco tempo atrás parecia mais do que certo para muita gente. Mas eu sempre disse que o Fluminense não cairia, mesmo quando o Diniz deixava o Fluminense no Campeonato Brasileiro com 6 pontos na zona de rebaixamento. Então, essas eram as principais notícias dessa segunda-feira. Trouxe para você ficar muito bem atualizado, então não esquece de se inscrever, dá essa moral pra gente. Vai esquecer de curtir? Também não vai. Curte o nosso conteúdo, compartilha com geral, ativa o sino para não perder nenhuma notificação e segue a gente também nas outras redes sociais. É @Quintal Tricolor no Instagram e no TikTok. É só procurar a gente por lá, que a gente está sempre trazendo notícia ao vivo, tempo real. Saiu, a gente fala para vocês. Tamo junto, minha rapaziada, saudações tricolores, e o céu é o limite para o Fluminense.